Começa agora. Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz nem tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. E esse infame corrupto salafrário tem que ser fuzilado na parede. Toda vez que vem bola em nossa rede, ele quer marcar gol para o contrário. Alguém prende esse estelionatário, que o castigo mais leve pra ladrão é passar os 10 anos na prisão. Que se eu for castigar por certo eu mato e ninguém. Olá, boa noite pra você ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo pelo 104,5 FM ou pelo www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com Ciba e a Floresta, meu time. Quase mata do chute o centroavante, só por isso o juiz ignorante expulsou o coitado da partida, sem pensar que quem tem perna comprida faz a falta sem ter a intenção. E pra mim o castigo da expulsão só se aplica se houver assassino. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também no Facebook, na nossa página Óbvio Ululante. E o programa é uma tabelinha entre a rádio UFMG Educativa e o GEFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. E representando o GEFUT hoje aqui nos nossos estúdios, o TJ e também o Tio Fio. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Também nosso artilheiro Anderson Cunha. Valeu, Anderson, pela presença mais uma vez aqui no Óbvio Ululante. Os trabalhos técnicos sempre de Breno Rodrigues e Thiago França, com coordenação de Judson Porto. E fique ligado, hoje nós vamos falar sobre os clubes da capital, tem hat-trick, charge sonora e, é claro, os quadros produzidos pelo GEFUT. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 1º de julho, que está só começando. Todo dia os atletas do meu time estão na série jogando dominó. No domingo tem brega, tem forró, rifa, bingo, não tem quem não se anime. Não tem time que ao menos se aproxime do preparo da minha escalação. Para o ano meu time é campeão, nem que jogue com prego no sapato e ninguém pode ganhar campeão. E Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé. futebol e arte. Vamos iniciando o programa de hoje com o nosso primeiro quadro, Futebol e Arte, enviado pela Bárbara. Tio Fio vai fazer as honras aqui pra gente. Boa noite, Tio Fio. Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvintes do Óbvio. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço e uns parabéns pra Bárbara, que defendeu a dissertação dela ontem. Parabéns, Bárbara. Agora tá mais aliviada aí. Então vamos lá ao quadro aqui, Futebol e Arte de hoje. À tarde, o pessoal vai à escola. Rapidinho, após a aula, craques descalços de tênis precário ou de chinelo de dedo retomarão a eterna pelada até a chegada da noite, quando nem a luz amarelada do único poste sobre o terreno baldio é capaz de ajudar a reconhecer a bola. Os garotos vão dormir e sonhar. Um será Neymar, os outros Oscar, Fred, Júlio César e Hulk. É com este texto de Jonas Lopes da Silva que os fotógrafos Bruno Alencastro, Tadeu Villani, Jefferson Botega e Jorge Aguiar apresentam o projeto Pé de Meia, uma série fotográfica que ressalta a alegria de crianças e jovens que jogam futebol nas periferias do país. A ideia surgiu em 2010, quando os Tadeu e Jorge viram campos improvisados na periferia de Porto Alegre serem varridos pela especulação imobiliária. Em 2012, esse projeto tomou corpo com a entrada de Jefferson e Bruno. Além de Porto Alegre, os fotógrafos documentaram bairros da periferia de São Paulo, Rio de Janeiro e Teresina. São ao todo 40 fotografias que, segundo os organizadores, são retratos de uma paixão independente do padrão FIFA. Eles queriam mostrar com as fotos a prática e a paixão pelo futebol que sobrevivem intensas, mesmo longe das grandes arenas, dos grandes clubes e dos contratos milionários. Segundo Jefferson Botega, em comunidades desassistidas pelo governo, o futebol é a principal diversão.
Em muitos bairros não há praças, então a saída da gurizada é encontrar um lote ou um descampado para jogar. Até 2018, o objetivo dos organizadores do projeto é visitar e mapear mais campos e jogos. Tadeu disse que espera documentar o quanto as crianças da periferia continuam a sonhar e correr atrás da bola. Quem quiser saber mais sobre esses registros, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, é só acessar pé de meia futebol de várzea tumblr.com. Tumblr é tumblr.com. É isso aí. Valeu então, tio Phil, pelo futebol e arte da Bárbara desse nosso programa. Mais uma dica aí bacana pros ouvintes, né? Só uma cornetadinha aqui. É porque Deus tá falando, vão sonhar, né, em ser Neymar, Oscar, Hulk. Só que quem sonhasse alguns aí da seleção, mas na verdade são um pesadelo. Na atual cultura. Já foi mais fácil, né, sonhar com ser alguém da seleção, né? A seleção dava mais opções, né, pros moleques antigamente. É uma pena que hoje as crianças sonham em ser outros jogadores, né? Sem ser Messi, Ibra, Cristiano Ronaldo. Pois é. Primeiramente aí, boa noite, querido ouvinte, beijo no cérebro. Tá certo, eu dei uma olhada mais cedo no site, né, no Projeto Pé de Meia, tem umas fotos bem bacanas lá, o ouvinte pode conferir que é bem legal. Vale a pena. Agora 6 horas 15 minutos, vamos seguindo. Hat-trick. Vamos lá com o nosso artilheiro Anderson Cunha. Anderson, o que você preparou pra gente no programa de hoje? Pois é, hoje, assim, tem até um trick extra aqui no final, mas eu trouxe pra gente fazer aqui mais ou menos um balanço, né, da Copa América, que tá chegando ao fim, né, como esse vai ser o último programa do semestre, aí, e também o último antes da final, né, eu trouxe uma avaliação dos times que chegaram à final e do nosso glorioso Brasil, né. Bom, com relação ao Chile, o que a gente pode falar? Quer dizer, o que eu levantei é o seguinte: o Chile realmente tem uma boa seleção, um ataque super rápido, ágil, habilidoso, mas tem uma defesa que deixa a desejar e passa aperto nos jogos. Não sei se vocês concordam. Sim, né? sim. Embora o sistema defensivo do Chile destoa muito. Veterano, né? São dois jogadores, principalmente, né, dois veteranos, mas destoa bastante, né, do embora tenha um bom goleiro, né? Sim. É um bom goleiro, mas a defesa, de um modo geral, não... Pois é, e uma defesa preocupada, né? Mas parece... proctologistas, né? Eles querem fazer exame dentro do campo, meu. Fazendo exame de graça. Esse foi um fato pitoresco, né, dessa Copa, não só entre aqueles que eu falei na semana passada, batida de Ferrari. Essa foi a nossa mordida, né? Foi. A mordida da Copa América foi essa aí. Se fosse Neymar, eu acho que, assim, sem querer ser patriota, tomava 4 jogos. Né? Bom, é aquela coisa que todo mundo tá careca de saber que sempre aconteceu no futebol, mas que a gente deseja que não aconteça, né? Eu acho que é isso, futebol é dentro do campo. Bom, fora isso, se a gente for pensar, né, a tabela foi muito dirigida para o Chile não pegar, isso é verdade, né? Não é choradeira não, porque a gente tem uma posição bem crítica com relação ao Brasil, mas foi uma tabela dirigida para não pegar Brasil e Argentina. E só pegou o Uruguai, né, assim, porque o Uruguai foi mal, porque era um grupo difícil, né? Na verdade, era pro Chile ter pegado o Paraguai, né? Mas o Paraguai ficou na frente do Uruguai no grupo. E também escapou da Colômbia, né? Que é o outro time forte, né? O Uruguai foi capengando, né? Exatamente. Quer dizer, então, a gente sabe disso. Os juízes também, né? Assim, aquele juiz da partida específica da Colômbia, do Brasil e Colômbia, foi um juiz também, não só pelo lance e tal, ele foi muito confuso, né? Que era um juiz chileno também, né? O juiz mexicano também foi muito confuso. Bom, e enquanto isso, o Chile teve a primeira fase pegando Equador, Bolívia e México B, né? Porque se fosse a seleção principal do México, talvez tivesse uma pressãozinha maior. E mesmo assim, eu acho que a seleção B ainda fez um papel bonito, empatou 2 jogos e perdeu outro, né? As arbitragens dos próprios jogos do Chile também são questionáveis, nas quartas, na semifinal, né? Aquela arbitragem. E, por outro lado, aquela pressão grande fora, né? Da torcida, todos os jogos, tititi, lelele, né? Dependendo de ter o Chile ou não. Né? Qualquer jogo era jogo do Chile lá, né? Praticamente. Uma coisa até legal de se ver, essa manifestação. Achei legal, curti dos jogos que assisti. Eu acho o seguinte, que assim, esse interesse de levar o Chile até o final, eu desconfio muito, né? Não é, o Chile não tem uma Copa América, eu não acho que não é por isso. O problema é que a gente
de tanta coisa que a gente ouve de FIFA, de Comebol, a gente sabe que tem um interesse econômico, político de levar o Chile até o final. Dá pra ficar, no mínimo, com a pulga atrás da orelha. Assim. Sim, eu fico imaginando que os frequentadores de campo lá são os mesmos da nossa Copa aqui, né? Quer dizer, não é aquele público 100% o público que vai ao campo. Então, quer dizer, devem ter sido ingressos mais caros do que o normal, eu imagino, não sei, não tenho essa informação. Então a gente fica sempre com o pé atrás, né, de por que essa coisa de levar o Chile adiante. Será que se o Chile não chegasse, teríamos tanta renda, tanta gente, né, no campo? Bom, é uma coisa para a gente pensar para frente. O outro semifinalista, a Argentina, que foi a vice-campeã aqui da Copa do ano passado e pegou o grupo mais difícil, teoricamente, né? E até ontem eu tinha preparado esse texto que eu ia trazer, eu tava descendo o pau, né? Aí tô lá, o Messi apagado, doido pra entrar de férias, e tava mesmo, né? Não tô falando mentira. O Di Maria com aquela bolinha, né? Parece que na Copa ele foi, eu acho que ele, na minha opinião, ele e o Mascherano foram os melhores jogadores, melhores até que o Messi na Copa. Então concordo. Né? E depois aquela bolinha que ele tá jogando no Manchester, de novo na seleção com a mesma bolinha, só que depois de ontem não teve jeito, né? Estragou seu texto inteiro. Refazer o texto. Estragou. Refazer. Da noite. No dia pôr, agora tem que mudar isso aí. Pois é. E aí, Messi, Di Maria, e principalmente ontem o Pastore, né? Que assim, o Pastore eu acho que tinha jogado de uma forma regular os outros jogos, talvez o jogador mais regular, né? O menos famoso, menos badalado. E foi lá. E aí o que aconteceu? Fala, tio. Não, é porque realmente a Argentina tem uma seleção assim, né, que tá num nível bem distante assim das outras assim. Tem nomes, né, que eles têm à disposição. Tevez no banco, Tevez nem precisou de entrar. Ontem ele nem entrou. Talvez ainda falta ter uma equipe, né, Argentina. Sim. Tem um time, mas assim, pelos nomes dos jogadores, dá pra você montar um grande time com a Argentina. Sim, com certeza. Mas também o sistema defensivo também destoa muito, assim, do restante dos setores, né? Eu não sei porque o Biglia tá atuando de titular, eu particularmente não gosto, né, dele. Acho que até alguns outros mais veteranos, eu acho que eles podem ter uma função melhor, mais combativa, mas você tem razão também. Tá lá o Di Michelis até hoje. Né? O Otamendi, na primeira fase, o Otamendi jogou muito bem. Sim. Eu achei que ele jogou muito bem. Bom, mas assim, o jogo de ontem, o 6-1, revelaram também, né, gente? A gente não pode deixar de falar a precariedade do time do Paraguai. É um time fraco, que o Brasil não conseguiu vencer. Sim. Assim, acho que teria tudo para vencer, é um time muito fraco. E aí eu pergunto para vocês, se vocês conseguem imaginar, aquela coisa de criança, se o Brasil não conseguiu ganhar do Paraguai, e o Paraguai tomou de 6-1, será que a gente ia suportar um 7-1 para a Argentina? Outro, né? Depois da Alemanha tomar um 7-1 para a Argentina? Não sei, né? Pois é, se dependesse do nosso ataque, talvez fosse 7-0, né? Poderia ser até pior. Poderia ser pior. Mas tentando fazer esse exercício assim, né? É um pouco complicado, né? Porque... Não, clássico é clássico. Clássico vice-versa. É uma... Mas realmente acho que o Brasil correria um risco de dar um vexame assim mesmo. A derrota era praticamente certa contra a Argentina. A gente talvez... Seria complicado que a Argentina repetisse a atuação que ela teve ontem, não uma atuação que ela vai ter sempre, né? Sim, realmente a atuação da Argentina ontem foi fantástica. Foi a melhor, né, na Copa América. Talvez tenha sido a melhor atuação individual de uma seleção, né, nessa Copa América. Eu acho que sim. E deslanchou também no segundo tempo, né? Sim. Porque no primeiro tempo o Paraguai até quase empatou ali no finalzinho. E lembrando que na primeira fase, né, a Argentina meteu 2-0 rapidinho no Paraguai, né? E depois tomou um empate, né? Então, ficou aquela sensação que poderia acontecer, mas eu acho que a Argentina jogou a primeira fase muito explicente, dava para saber, né? Dava para ver. Sim. E aí, emendando com isso, a avaliação do nosso querido Brasil, né? Que, assim, aí eu vou de trás para frente no meu texto, que aí me lembrou, né? Lembrou a todos nós que já foi aquela eliminação do Paraguai, que foi a segunda, né? Na última também a gente foi flashback. Também nos pênaltis. Flashback. E foi aquela decisão de 2-0, né? Nos pênaltis. Sim. O Brasil, né? Dessa vez quem perdeu foi o Everton Ribeiro e o Douglas Costa, né? Daquela vez foi Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred, né? Então, aí eu comecei literalmente de trás para frente. A gente começa com a zaga,
que era tida como, assim, era unanimidade, não é nem nacional, era internacional, né? Porque sim, que era uma das melhores do mundo. Tanto é que o PSG contratou, e até no PSG, né, eles jogam, né, até o reserva brasileiro também, né? O Marquinhos. Mas, exato, Marquinhos. E não é uma zaga inconsistente, nervosa, né? O Jefferson se mostrou muito nervoso, né? As coisas que eu nunca vi o Jefferson daquele jeito, né? Umas bolas recuadas, né? A seleção que tem um goleiro que do time da segunda divisão não realmente tem algo de errado, né? Tem alguma coisa errada. A ausência do Diego, né? Eu achei que foi assim, eu acho que poderia ele estava convocado, mas ele acabou se machucando, né? O Diego Alves. Mas provavelmente seria reserva do Jefferson, né, na Copa América. Eu acho que poderia ser o reserva imediato, né? E o Jefferson não machuca mesmo, isso é verdade. Não estou desejando nada, não. Bom, mas aí pode até parecer. Né, evidencia esse time do Dunga, que assim como na primeira passagem, é aquela coisa do futebol de resultado, né? Aquela coisa que ganha, mas não conquista nada, né? Então, agora, né, até agora a primeira derrota e a única, né? Se a gente for, foi essa contra a Colômbia, naquela partida, que foi tumultuada e tal, né? A primeira e única derrota do Dunga, né? E esse ano que não perdeu o Paraguai e foi eliminado. Então, quer dizer, é aquela coisa que não resolve e jogando futebol horroroso. Assim, eu não tenho solução também de falar, olha, devia ter convocado fulano, Beltrano, Ciclano, mas eu acho que tem outros jogadores, assim, que são considerados, entre aspas, veteranos, apesar de não serem, né, tipo Ramírez e tal, que podem dar uma consistência maior. Sabe? Se era para, não, nós vamos chamar só gente jovem, chama só gente jovem. O que Tardelli está fazendo? Por exemplo, até acho que Tardelli jogou até relativamente bem, não foi dos piores, não. Mas, assim, o cara que está jogando na China, tipo, né, ou no Oriente Médio, como o caso do Everton Ribeiro, não sei se estão no mesmo pique. Né? Então, eu penso daqui pra frente não vai ter mais espaço pros dois na seleção. Sim. Depois do desempenho deles na Copa América, apesar de tudo, acho que o Lucas tem que jogar, o Oscar tem que jogar, sabe? Assim, apesar de, não engrenou na seleção, não sei, mas não tá começando um trabalho novo, né? Você tem, né? Dá chance. O próprio Lucas teve pouquíssimas chances ainda na seleção. Muito poucas chances. E não sei, eu acho que deveria ser um critério, assim, jogador que vai pra esses centros, né, Japão, China, mundo árabe aí, não sei, não sei se é pegar pesado demais, mas eu acho que deveria ser um critério assim, o cara escolheu ganhar dinheiro, ele não escolheu ir pra seleção, porque o nível é muito... Ou pelo menos... O cara não vai ter um ritmo... capacitação física, né? Sim, ele vai perder Ou pelo menos o jogador que estiver em um desses centros, pra ele merecer uma chamada pra seleção, ele tem que ter uma atuação muito acima nesse centro, né? Ele tem que ser o rei lá do país, né? Igual o Alex foi na Turquia. Sim, o Alex foi na Turquia. O Tardelli, por exemplo, ele pouco jogou na China, ele se machucou logo que ele chegou. Sim, ele não conseguiu ainda se manter lá. Nível de futebol bizarro. Assim. Mas bem ou mal, a Turquia ainda tem um nível o nível do futebol turco é mais elevado do que o do chinês. E até eu penso que até o futebol americano, norte-americano, né, a liga norte-americana agora tá mais forte do que o japonês, do que o chinês. Já tem grandes jogadores. Tem levado grandes jogadores pra lá, até pra poder fazer o esporte crescer ainda mais. Aí tem todo o interesse econômico em torno disso. Até falando dessa questão do futebol americano, vocês acham que o Kaká seria o nome pra voltar à seleção? Atualmente, tendo em vista o que a gente tem de meio de campo, cabe fácil. Eu não vi, assim, muitos jogos lá do Orlando, né? Pra ver, assim, como é que ele tá, assim, mas acho que seria interessante alguém, assim, com um pouco mais de experiência, né? Ou pelo menos que foi a aposta, ele jogou razoável, não dá pra você falar que ele jogou, né, assim, um grande futebol, que é o que ele tem jogado no Santos também, né? Acho que até pro padrão, perdão, pro padrão do Campeonato Brasileiro, o Robinho ainda dá um caldo. Sim. Mas assim, em termos de seleção, a gente teria que ver também como que anda. Talvez apostar mais em jogadores que estão atuando no Brasil. Eu sei que é meio difícil, mas acho que dá ainda pra lapidar alguns. Fazer um teste, né? O Robinho que saiu, né? Foi vendido também, se eu não me engano. Tá indo pra China, né? China, Oriente Médio. Parece que o Oriente Médio tá querendo atravessar um time do Oriente Médio. Tá querendo porque até então ele já tinha uma proposta do time do Filipão, né? Do Filipão, na China. Do Goulart também, né? Isso, o Guangzhou. Agora tem um time do Oriente Médio que tá querendo furar, né? Entrar na negociação. E outra coisa que eu queria registrar também do Brasil é a insistência com o Fernandinho. Eu não quero crucificar o Fernandinho no 7-1, mas é visível que
Dos 4 primeiros gols, ele falhou em 3 visivelmente, de perder bola, coisa assim. Cara, de atravessar a bola na frente. De atravessar a bola. Eles fundamentais. E fez uma péssima Copa América de novo, muito faltoso, mas é aquilo que a gente estava conversando, né, TJ? O TJ falou, isso aí ele vê o Felipe Melo, né? É o Felipe Melo da outra passagem. Eu falo, vou mais atrás. É o Dunga de 90, né? Não o Dunga de 94. É o Dunga, eu acho que ele tem assim, ele morre de sentimento pelos caras. Não, eles estão apedrejando o cara, eu vou reforçar, porque no ano seguinte ele vai arrebentar, né? Então. Pô, por falar em Dunga, você falou do Fernandinho, da assistência e tal, eu acho que é a necessidade também da gente começar a apostar em outros treinadores, cara. Não, sim. Deixar de vez essa galera que tem uma visão mais tradicionalista, assim, do jeito de jogar futebol, investir em treinadores novos, com outras ideias. Eu acho que galera tá estudando, né? Tem muita gente que tá estudando. Tem que passar por essa mudança de uma renovação também nisso, né? Pois é, porque se tá difícil renovar em campo, tem que renovar dentro de campo, né? Pelo que a gente tem. Que se renova pelo menos a filosofia, o modo de treinar, o modo de convocar. Eu acho que tá na hora de parar de pensar que só quem já ganhou uma Copa que vai ganhar outra, né? Exatamente. Parece que é só quem já ganhou. Seja dentro de campo ou como treinador. Seja dentro de campo. Você vê, a comissão são só jogadores que ganharam aquele negócio de convidar Mauro Silva, não sei o que, Mazinho. É a turma de 94 inteira, né? Sim, parece que só quem ganhou a Copa que vai conseguir ganhar a Copa novamente. Realmente. Coisa sem explicação, mas CBF, né? Então, é tal de apostar na experiência do cara, né? Só daquilo que ele. Só da prática, da experiência prática, e esquece que tem toda uma ciência, tem uma galera estudando e que tem feito um trabalho bacana no futebol. Cá pra nós, né? A prática do Dunga foi na própria seleção. Exatamente. Né? A prática foi na primeira passagem. Isso, foi a primeira atuação dele como treinador. Já foi como na seleção brasileira. Bom, e aí eu falei que eu ia trazer um trick extra, que é em homenagem a Luísa, que a gente não pode deixar, né? Claro. Agora de falar do futebol feminino. É que ontem, assim, eu tive até o prazer de assistir a semifinal dos Estados Unidos e Alemanha. Foi uma partida muito bacana, foi muito corrida o tempo inteiro. E aquele negócio, a Alemanha dominou, teve um pênalti a favor. Aí a moça lá que tem um tanto de chapeuzinho no nome, Sassite, né? Chutou lá fora, aí depois disso desandou, né? O time aí só deu os Estados Unidos, que tem um time muito rápido também, um time habilidoso, e ganhou de 2-0. Os americanos repetem sempre essa receita, né? Sempre. Toma um sufoco assim, mas é um time que garante 1-0 ali. Tem gás, né? Sempre no final. E aquela coisa, eu até levantei, né? E os Estados Unidos, desde o primeiro Mundial Feminino, foi de 91. A seleção norte-americana ficou entre os 3 primeiros lugares em todas. Ela foi primeiro em 91, em 97, segundo em 2011 e terceiro em 95, 2003 e 2007. Então, quer dizer, ela sempre está ali chegando, né? E a Alemanha também, né? A Alemanha também tem um número grande de títulos. Agora, na outra semifinal, o Japão conseguiu classificar, né? Com gol aos 42 minutos em cima da Austrália, que eliminou o Brasil. A Austrália foi uma grande surpresa. Acho que a campanha da Austrália, né, foi muito boa. E pega a Inglaterra, que é outra surpresa, né? Porque quando você vai olhar assim, os confrontos em todos os mundiais, entre os que estão nos 3 primeiros, está sempre lá. Suécia, Alemanha, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, sempre são esses mesmos, né? E aí, na última, já entrou o Japão, que ganhou, né? Sim. Ganhou em cima dos Estados Unidos. E a gente tem a possibilidade da reedição da última final da Copa de novo, né? Estados Unidos e Japão. E aí... Estados Unidos não tem título ainda? Não, tem. Tem um, já, né? Tem 2. Tem 2? Tem 2, 91 e 97. Tem um vice e 3 terceiro lugar, né? Em todas as... Já está de novo na final, né? Então, no mínimo, já tem um vice-campeonato. Né? Já é figurinha carimbada. Agora sim, é aquela comparação que é inevitável que a gente tem que fazer. A diferença do que é o futebol feminino nos Estados Unidos, né? Que é desenvolvido nas escolas, nas universidades. Um investimento. Um investimento pesado. Uma das meninas, por exemplo, ela está desde as categorias de base e ela é escritora, ela tem uma carreira, sabe assim, super... E é uma das principais jogadoras hoje lá dos Estados Unidos. Quer dizer, eles têm aquela coisa, é um esporte que ela sempre praticou desde o colégio até, né, a universidade e tal. Tem incentivo, tem seleções, tem um esquema mais organizado. Assim como a gente sabe que na Alemanha, né, e nos países nórdicos, lá na Suécia e tal, tem.
aqui realmente é isso. Eu acho que as meninas até, não é sempre essa coisa de ficar lamentando, não, mas eu acho que elas ainda vão muito adiante mesmo, né? Considerando a estrutura, o Brasil certeza, tem vice-campeonato. Não tem... Dos poucos clubes que tem, acho que nenhum tem uma categoria de base pro futebol feminino. Não então já explica muita coisa, né? Falta passar a se criar, né, de forma mais efetiva políticas públicas para o desenvolvimento do esporte como um todo, em especial o esporte feminino. Sim. Como é feito nos Estados Unidos, como é feito na Alemanha, que é proporcionar o acesso, né? A gente tem aí o programa Segundo Tempo e tal, mas a gente vê que precisa de uma maior elaboração para tornar isso de fato uma política pública que democratize o acesso ao esporte de uma forma geral e possibilitar as pessoas, né, se envolverem a partir do momento que elas vão praticando ainda mais com o esporte, e isso gerar, né, mais atletas que tiverem interesse de seguir carreira e tal. Então, era isso. E hoje tem Inglaterra e Japão, né, que é o jogo. Isso, agora às 8 horas. Sim. E aí daí sai a finalista, né, que vai enfrentar os Estados Unidos. E a final é no domingo, agora, né? Isso. E define o campeonato, o mundial, né, do futebol feminino. Isso aí. Valeu, Anderson. Abração. Agora 6 horas 35 minutos. Vamos pro intervalo, mas é bem rápido. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, desliga não. Porque no futebol, Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Aqui, quando é que começou a história do sangue azul? Na Idade Média, esse era um nome dado ao sangue dos nobres. Mas agora isso nem faz tanta diferença, né? Aham. Hoje, nobre é doar sangue para salvar vidas. As reservas do Hemominas estão abaixo do esperado. Mudar isso só depende de você. Tenha uma atitude nobre. Procure o Hemominas e doe sangue. O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda. Você está ouvindo Óbvio Ululante. Porque no futebol, Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante. Continue com a gente, 104,5 FM. Vamos seguindo. causos do futebol. Bom, o causos, é claro, enviado pelo Andrezão, né, que adora um caos, né, TJ? Mas você vai fazer as honras aqui pra gente. Pois é, Rafael, querido ouvinte, eu vou aqui contar mais um caos enviado por esse grande pescador chamado Andrezão, que adora contar uma historinha. E a historinha de hoje, pra você, querido ouvinte, se deliciar, é o placar arranjado Serginho Chulapa. Então vamos lá. Os rumores sobre os acertos de resultados entre clubes acompanham o futebol há muito tempo. Serginho Chulapa, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, participou certa vez, já no final da sua carreira, de um jogo de compadres. Chulapa não quis revelar os clubes envolvidos, por acreditar que esse tipo de delação fere a ética dos bons costumes da moral da família tradicional brasileira. Como o empate era ótimo resultado para as duas equipes, os capitães, antes do jogo, conversaram sobre deixar o placar intacto. Bastava que nenhum atleta se esforçasse muito em campo. O jogo seguiu morno, com poucos lances de ataque, até metade do segundo tempo. Foi quando um jogador da equipe rival de Chulapa arriscou um chute de longe, sem pretensão, mas o adversário acabou pegando muito bem na bola e contou com a distração do goleiro, que não imaginava que viria uma bomba do meio de campo. A bola entrou do ângulo e o gol gerou um desconforto para ambas as equipes. Eu já imagino, o jogador nem comemora, né? Passa a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Nossa, caraca, velho, que isso, como diria o Marinho, né? Que M, né, velho? que M. Rapidamente, os capitães dos times voltaram a conversar e acertaram que o time que marcou o gol faria um pênalti para que o jogo pudesse terminar empatado. Minutos depois, em uma jogada de ataque da equipe de Chulapa, o zagueiro adversário agarrou assintosamente o atacante dentro da área, abraçou, derrubou no chão. Pênalti que Serginho de Chulapa se preparou para bater. O goleiro rival se aproximou do centroavante e perguntou: qual quanto que você vai bater?
Aí Serginho Chulapa, desconfiado da honestidade do arqueiro, retrucou: em qual você vai pular? No direito, respondeu o goleiro. No meu direito ou no seu direito? Questionou Serginho Chulapa. No meu direito, esclarece o adversário. Ainda desconfiado, Serginho Chulapa correu pra bola, optou por chutar forte no meio do gol. O goleiro, como combinado, havia pulado para o canto direito do arqueiro, e viu a bola estufar a rede próximo a seu pé. Depois do gol, as duas equipes tocaram bola no meio de campo e esperaram o jogo acabar. Agora imagina lá, quase um bobinho, né? Joga a bola aqui, joga a bola ali. Pessoal dormindo na arquibancada. Pessoal lá, vou te contar, aquele lesco, aquele chove no molho. E ali, ninguém mais arriscou um chute a gol e nem de longa distância. Esse é mais aqui, um caos do ainda futebol. bem que o pé desse goleiro não era do Vitor, né? Porque Pois é. Imaginou, correu o risco, um pezinho esquerdo. Ainda bem que foi Serginho Chulapa e não foi Riasco, né? Também bater também. Não, e sabendo, lembrando, né, como é que era o Serginho Chulapa, né? Que cara explosivo, gostava de uma briga o Serginho. Imagina se o goleiro fica no meio do gol, hein? Se você não faz o combinado, né? Esse goleiro. O Serginho ia ficar bravo com o goleiro. Pessoal, 6h40. Hora da gente conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Fim de jogo, e a Argentina ganha de 6-1 do Paraguai e passa para a próxima fase da Copa América, contra o Chile. Aê, muito bom, é isso aí, Thiago Silva. Uai, Dunga, Thiago Silva? Você não estava assistindo o jogo da Argentina? É, porque se não fosse o Thiago Silva, era a gente que estava tomando de 6-1 da Argentina. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Tá aí então a criação do Felipe Assunção. Pois é, né? Quer dizer então que o Thiago Silva salvou a seleção de mais um. Salvou, o cara se redimiu, né? Pois é, né? Foi do inferno ao céu. Ele já sabia, né? O Thiago Silva já sabia que viria pela frente. Penso isso, né? Ele nem quis bater pênalti, né? Você lembra? Nem ele, eu acho que o Robinho foi substituído, né? Robinho foi substituído. Mas eu falei, já tinha perdido na outra. Né? O Robinho foi substituído pelo Everton Ribeiro. Everton Ribeiro entrou só pra bater, né? Pois é. Pois é, aí agora é agradecer então a mão de Thiago Silva, ao pé do Everton Ribeiro e ao pé do Douglas Costa. Douglas Costa. Que errou outro pênalti. Mas que triste, cara, a gente tem que comemorar a saída da seleção. É bom lembrar que o Douglas Costa agora assinou contrato hoje com o Bayern. Com o Bayern de Munique. Ele é bom jogador. Que era do Shakhtar. Já foi assim, da base da seleção brasileira. Mas lá tem outros caras pra bater pênalti também, eles não estão preocupados mais com isso. E num time acertado, né, com boas peças, assim, o futebol do jogador costuma aparecer dar uma melhorada. Pessoal, 6h42, um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, desliga não. Porque no futebol, Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Ei, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Até lá! Você está ouvindo Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta para mais um bloco de Óbvio Ululante. Continue com a gente também na internet, www.fmg.br/rádio. 6h43. Dizem que somos loucos da cabeça,
Uma hora daquele nosso giro pelos times mineiros, e a gente começa falando sobre o Cruzeiro. Oi, Anderson, e essa semana, né, a torcida mostrando aí um descontentamento, né, com esse atual momento do Cruzeiro, também com a falta dos reforços prometidos pelo presidente. Mesmo, acho que é o papel da torcida cobrar mesmo. Realmente, assim, não ia adiantar, eu comentei aqui, né, esse trem de mudar o técnico tem um poder, né, uma certa influência psicológica, de comportamento, mas com data de validade, né? Então, quer dizer, a gente não sabe, quer dizer, é um time completamente sem criatividade, um time fraco, né, assim, tecnicamente. Muita correria, mas sem alguém para pensar, né? Exatamente. A ideia é essa. Então eu acho que assim, a torcida está no papel de cobrar. Acho que sem violência, sem coisa, mas acho que até a questão da pichação é um tipo de violência, mas é uma coisa que eu acho que demonstra, né, um descontentamento, né? Bom, mas aí eu já estava conformado, eu já falei isso aqui desde o início, de ficar lá entre o décimo pouco, aí tem horas que a gente vê o time jogando, bate uma coisa ruim, viu? Uma sensação muito ruim. Vamos ver. O Vanderlei, se ele fosse o Vanderlei de outrora, né, do início dos anos 2000, ainda daria para confiar, mas é um técnico que o que você falou, o TJ, é um técnico que não se reciclou muito não, né? Ele continua com a sua caixinha de areia e tudo mais, né, que tem, que vem junto, exatamente. E sem aquela safra de jogadores que tinha no ano 2000, né? Que é outro fator importantíssimo, sim, principalmente no futebol do Brasil hoje, que a gente vê pouquíssimos jogadores diferenciados. Verdade. Um futebol de, às vezes, muitos erros de passe, verdade, erros bobos, verdade, enfim. E vai ter uma pedreira, né? Sim, hoje o jogo bem complicado. Ascensão, né? É o Grêmio que venceu as 3 últimas partidas no campeonato. Né? O Cruzeiro perdeu os 2 últimos, né? Então o embate aí de times em momentos completamente diferentes. Arena, né? E lá na Arena, que o Grêmio é muito forte lá. O Grêmio parece que se acertou, né? Trocou de treinador, né? Entrou o Roger Machado no lugar do Filipão, acabou se acertando. Já tinha um time relativamente. Sim, tem bons jogadores. Tem bons jogadores. E o técnico no mesmo nível que a gente comentou. Um cara também que já está. Né, assim, a colaboração do Filipão é inegável no futebol, mas não muda mais, né? Sim, não consegue mais se reciclar no futebol. E o Cruzeiro também com alguns desfalques, né? Tem o Henrique, que tomou o 3º cartão amarelo, não joga. O Marquinhos e o William estão meio baleados, né? Mas parece que vão para o jogo. Aí o Vanderlei não quer escalar o de Arrascaeta, né? Porque ele já chegou agora, ele já está embirrado com o cara. Né? Ele até falou da questão do posicionamento, né? Do de Arrascaeta. Ele é o cara que rabisca. Eu prefiro o Charles. Realmente o Charles acho que é só ele e o Charles que acham que o Charles joga muita bola, né? que o Arrascaeta rabisca, só que o Joel borra. É verdade. E o Charles, né, é Braldo, Mano Braldo Luxemburgo, ele fica jogando. Hoje nós somos rei das piadas péssimas aqui, viu? Vou te contar. E o provável Cruzeiro, então, para o jogo de logo mais, com Fábio, Mike, Manuel, Bruno Rodrigo e Pará. Ou pode ser que apareça o Fabrício aí também na esquerda, ele que viajou lá pro sul. O Williams, e aí Charles, pode pintar também o Bruno Rodrigo nesse meio, mas mais provável o Charles. Como? O Bruno Edgar. Bruno Edgar, falei Bruno Rodrigo, né? Bruno Edgar. No meio aí, Alano, ou então De Arrascaeta, Marquinhos e William. E aí no ataque, Leandro, Damião, Grêmio e Cruzeiro, que jogam às 10 horas da noite lá na Arena Grêmio. Partida bem difícil aí pra Raposa. Agora 6 horas 48 minutos. Pois é, e o Coelho, pessoal, continua, né, brigando lá pra ficar entre os 4 primeiros. É o 5º colocado com 17 pontos, né, só 2 pontos do G4. E agora tem uma grande chance de entrar, né, nesse G4 que pega o Mogi Mirim, que é o lanterna da Série B. Então é um bom jogo, né, em casa. Né, um bom jogo pra uma boa vitória do América. Tentar não repetir o que o América fez o ano passado, né, que é perder muito ponto bobo assim em casa. Fazer valer mesmo o mando, né, e tal. Tá no encalço aí dos líderes, né. Então não deixar cair mesmo pra
tentar entrar aí no G4 já nessa rodada aí, vamos ver. Nesse momento, o líder da Série B, que é o Paysandu, que venceu ontem o Atlético de Goiás, mas o Botafogo tem um jogo a menos, né? Se ganhar na sexta do Sampaio Corrêa, volta para a liderança. Ele também tem Bahia e Náutico no G4. E o América ali na porteira, né? Tentando ocupar essas 4 primeiras vagas. O América que vem fazendo uma boa campanha, né? Tem chance, sim, de conseguir voltar para a Série A. O América ele fez uma boa campanha no campeonato no ano passado. Apesar daquela falha infantil, né, da diretoria, aliada a um julgamento do STJD que a gente pode muito com muita bondade, com muita consideração chamá-lo de duvidoso, né, que o Tio acabou de falar aqui. Mas enfim, é um time que eu acho que tem condições. Eu não acompanho tanto o América, mas tem totais condições de subir para a Série A. Principalmente que na Série A também tem aí alguns clubes que eu vou te contar com futebol de Série C. Tem os times tá uma coisa horrorosa de se ver. Acho que o América tá bem encaixadinho assim. Acho que é tentar manter, né? Porque o segredo dos pontos corridos é ser regular, né? Exatamente. Então é manter essa pegada aí que certamente consegue, assim, tá com bons jogadores, bons valores, assim, o Cristiano, Mancini tá ainda dando um caldo ainda pro América, tá dando retorno ainda, aquele jogador, não me recordo o nome agora, aquele altão centroavante também, o Rubens também que tá na pré-lista do Pan-Americano. Pois é, um bom nome também, assim, então o João, né, um bom goleiro. Sim, muito bom. E o outro mineiro na Série B, que é o Boa Esporte, já numa situação um pouco mais complicada, né? O 16º colocado, com apenas 9 pontos, e agora joga fora de casa contra o CRB. Se o Boa não vencer lá, pode cair para a zona do rebaixamento. Já que tem o Santa Cruz também com 9 pontos e o Atlético de Goiás com 8. Nos 2 últimos anos, o Boa começou a subir, né, no segundo turno, né? Sim. Vamos ver se esse ano. Mas não é muito bom arriscar essa tática não, porque vai mudar, né? O jogo da América tá com um horário bom, né? Se tratando hoje no futebol que é tão difícil você conseguir ingresso, né? Eu acho que eu vou até ver o jogo do América mesmo no sábado, porque o jogo do Galo no Independência é difícil arrumar ingresso. Tá ok, pessoal, 6h51, vamos seguindo. Pois é, ontem, né, teve a despedida do Guilherme, né, após mais de 4 anos vestindo a camisa do Atlético. Guilherme vai jogar no futebol mexicano, vai jogar no Cruz Azul. Dá pra, assim, fazer um balanço dessa passagem do Guilherme, se ela foi positiva ou negativa, né, porque várias lesões, mas também grandes jogos dele, né, gols importantes, Libertadores, Copa do Brasil. Gols decisivos, Teve grandes atuações também, né, o Guilherme foi um jogador que jogou muito, mas jogou pouco, né? Jogou pouco, verdade. Então Mas assim, a gente tem que agradecer ele, né? Apesar das contusões e tudo, quando ele tinha condições de jogar, acho que ele nunca deixou a desejar, assim. Sempre correspondeu muito positivamente dentro de campo. Então, pra mim, eu acho que foi uma boa passagem, assim, né? Pagou a multa, né? Não tinha muito o que fazer. Essa multa baixa foi uma exigência na renovação dele. Então, não tinha como segurar mesmo, assim. Talvez fique a impressão, assim, de que ele poderia ter feito mais, né? Poderia ter jogado mais. E até esse ano também, eu acho que ele poderia ter... Ele era um jogador que traria muita contribuição para esse time, que às vezes que ele entrou, ele, né, apesar de ter jogado pouco novamente, devido ao histórico de lesões dele e tal, teria sido uma boa participação. Eu gostei da renovação com o Guilherme, quando fez o contrato com essa renovação mais cautelosa, o contrato de risco e tal. Eu achei, tá aí um bom contrato, porque o é um jogador, né, que machucou a maior parte do tempo, aceitou reduzir o salário. Eu penso que faltou um pouquinho mais de, talvez, habilidade do Luxemburgo de lidar um pouco com o ego do Guilherme.
do Levi, desculpa, falei Luxemburgo, a gente tá comentando ele aqui há pouco. Mas talvez um pouquinho mais de habilidade do Levi em conduzir essa situação do Guilherme. Ele tinha o receio de colocar o Guilherme para jogar, eu acho que com razão, devido ao histórico dele e tal. Mas ele poderia ter levado um pouquinho mais de cuidado, assim, para poder manter o Guilherme, que eu acho um jogador importante pro elenco. Eu acho que ele ia ser decisivo desse ano ao longo do Campeonato Brasileiro, talvez até na Copa do Brasil novamente. Mas o Guilherme também foi um pouquinho impaciente, teve um pouco dos dois lados, assim. Enfim, que o Guilherme seja feliz aí agora nessa fase dele, indo pro Cruz Azul. A torcida do Atlético agradece os gols. Eu nunca mais critiquei ele, eu fui contra a vinda dele. Tava achando o parque tanto cruzeirense, esse cruzeirense vindo pro Galo. Falei, pô, que coisa é essa, cara? Que é isso? Aí agora, mas ele, sinceramente, ele me calou com aquele gol contra o Nils. Eu falei, nunca mais critico o Guilherme na minha vida. E agora só desejo tudo de bom pra ele. E agradecimento da torcida alvinegra pelos serviços prestados. E lembrando que o Galo joga hoje também às 9 horas da noite no Independência, Atlético e Coritiba. O Galo tentando aí, pode ser que o Galo vire o líder do campeonato, desde que o Sport tropece no jogo contra o Internacional. O Galo que não vai ter o Dátulo, né, muito provavelmente o Leandro Donizete volta ao time. Não sei que o Levi invente, né? Coloca o Carlos, talvez o Cárdenas, né? Que não aparece mais no time. Pois é, a gente tem que ver aí, porque foi treino fechado, né? Sim, não mostrou, né? Ontem ele não mostrou o time. Tem que aguardar aí, mas o mais provável é o Leandro Donizete. Mas eu acho que dá pra fazer um bom jogo também com 2 volantes, né? Então... o time também estava acostumado a jogar com essa formação. Jogou muito tempo dessa forma. O Galo que deve ter para hoje à noite Vitor Patrick, Leonardo Silva, Gemerson e Douglas Santos, né? Rafael Carioca, Leandro Donizete, Michael Suel, Giovanni Augusto e Thiago Ribeiro, Lucas Prato, Atlético e Coritiba, 9 horas da noite no Independência. Agora 6 horas e 55 minutos. Frase do dia. Pois é, frase do Tio Phil. O que você preparou pra gente aí, Tio Phil? Então, Rafa, eu pensei aqui num hat-trick de frases também. Sim. Mas pra, né, nesse finalmente aí de Copa América, então eu peguei algumas frases mais recentes aqui, que foram ditas, e uma frase pra gente sempre bater na tecla que a gente vem dizendo nos últimos programas e que é importante a gente falar. Então eu vou começar com a frase do Mena, né, jogador do Cruzeiro aí, que foi uma alfinetadinha na seleção brasileira, né? Que vou abrir aspas pro Mena aqui. Temos que manter a concentração durante toda a partida, focar em nosso jogo. Não é possível saber o que vai acontecer, mas dificilmente vamos sofrer 7 gols. Ele falou isso aí quando foi perguntado sobre a final contra a Argentina, né? Sim. E se eles estavam com receio de também perder em casa, como o Brasil perdeu, também pela goleada que a Argentina aplicou, né, no Paraguai. Mas dificilmente vão perder. Eu creio que eles não... Mesmo a Argentina não vai querer... Vai tirar o pé, mesmo se estiver ganhando, não vamos aplicar goleada não, estamos na casa deles. Deixa só pro Brasil. Vamos fazer que nem o Serginho Chulapa, vamos maneirar aqui. A segunda frase é uma comparação feita pelo paraguaio Vitor Cáceres, né, do Flamengo, que é comparação entre o Brasil e a Argentina que ele fez. Abre aspas pra ele aí. Na verdade, sim, tem muita diferença. Acho que a Argentina é muito mais pulsante e joga muito mais pra frente. Os argentinos no mano a mano são muito bons e tem jogadores muito desequilibrantes. Fecha aspas. Então eu acho que essa frase caberia pro Brasil há alguns anos atrás, né? Hoje em dia já é usada para comparar e dizer que o Brasil não é um time que joga dessa forma, né? Um pouco a ver, né, com a escola de treinadores que a gente tem tido, assim, que... Futebol força, né? Força... Adiós futebol brasileiro por enquanto, né? Aquela que a gente tá... Aqui jaz. E a última frase, que já tem um pouco mais de tempo, provavelmente você já ouviu aí, que é a do Dunga, que ele, na coletiva dele, disse: então, eu até acho que sou afrodescendente, de tanto que apanhei e gosto de apanhar. Os caras olham e batem. Dunga Lispector. É a frase assim que eu trouxe pra gente
continuar na nossa discussão que a gente tava tendo nos últimos programas sobre o machismo, né, no futebol, homofobia e o racismo. Então é pra gente não deixar passar batido. Eu achei importante trazer essa frase infeliz, escrota. Eu acho que a gente pode falar o português bem claro. Foi uma frase escrota do Dunga. Ele foi escroto com essa frase. Porque eu sou negro e não gosto de apanhar, não. E acho que foi muito infeliz o Dunga. Nenhum negro gosta de apanhar. Nossos antepassados apanharam muito, mas não foi porque gostavam, não. Pessoal, 6 horas e 59 minutos, nosso programa vai chegando ao fim. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente nesse primeiro semestre, né? Tivemos mais um primeiro semestre aí completado nesse ano de 2015. Agora nós vamos fazer uma folguinha, né, o TJ? Tomar uma água. Exatamente. Refrescar o pensamento. Na verdade, eu não vou parar, né? Porque eu tenho meter a cara de vez no meu projeto, continuar aí com o meu mestrado. Sem férias. Mas então agradecer rapidinho esse primeiro semestre, galera do GFUT, galera aqui da Rádio UFMG, Breno, Thiago, Hudson, Pacífico, Rafael, Anderson, valeu todo mundo do GFUT, que aí agora é muita gente para poder falar. Fica um abraço, voltamos dia 5 de agosto. 5 de agosto, estamos de volta. Valeu pessoal, valeu pra você ouvinte. Eu sou o Rafael Miguel, a gente se encontra ao longo da programação da Rádio UFMG Educativa. Até lá. Passou pra Ronaldinho, que deu drible de efeito. Entregou para Kaká, que tocou pra Ronaldo, que driblou mais um e marcou mais um golaço. Encobriu o goleiro e fez um gol de placa. E de lambuja, irmão, levou a taça pra casa. Já fiz minha rima embolada, tô na jogada. Camisa 10 do time da rapaziada. O jogo acabou, o juiz apitou.